As pessoas vão criando estratégias, pessoas que têm adotado essa sistemática como maneira de ingressar no ensino superior. Sim. Então, respondendo ao nosso espectador, Pedro César, você pode fazer isso sim, isso é permitido. pode fazer o pré-vestibular então. A pessoa não se identificou, então vamos lá. Meu filho é muito bom em matemática e tem muitas dificuldades em português. Nas provas que exigem mais leitura, ele sempre vai mal. A professora recomendou que ele leia muitos livros. Ele tem se esforçado, mas a nota continua baixa. Existe algum recurso nesse caso, algum método, alguma saída para ler, para melhorar, né, o português dele? Pois é, bom, existe hoje alguns estudos de psicolinguística que mostram uma série de estratégias de leitura que podem ser usadas para que um estudante consiga ler com mais eficiência. Se a gente fosse falar dele, daria assim vários programas, mas eu vou tentar falar mais resumidamente e sugerir uma ferramenta para que ela possa trabalhar com o filho. Se ele não lê muito bem e continua lendo muito, ele vai estar repetindo estratégias equivocadas em vários textos, então isso não altera basicamente. Pelo que eu percebi na pergunta, se o filho dela tivesse algum problema de dislexia, algum outro problema que dificultasse o aprendizado, a escola já teria detectado, sobretudo na alfabetização. A princípio, parece que é só uma dificuldade mesmo de interpretação textual. Existem algumas estratégias que sugerem alguns caminhos. Vamos tentar entendê-las rapidamente. Alguns estudos pegaram alguns leitores eficientes, percebendo como é que intelectualmente um leitor eficiente faz para interpretar um texto. Muitas dessas estratégias, vários de nós usamos, mas a gente às vezes nem tem consciência dela. É mais ou menos como a gente dá um laço no cadarço do sapato. No início a gente pensa para fazer. Depois é tão automatizado que a gente já nem pensa como faz mais. Então os leitores eficientes geralmente têm estratégias que às vezes eles nem pensam. Mas isso foi decodificado. E uma das estratégias que a gente pode falar dela é a de previsão sobre o que o texto vai apresentar, de construção de hipótese e de interpretação. O que seria isso? Quando se pega um texto, o título começa a dar indicações do que aquele texto vai apresentar. Então o leitor olha o título e já prevê o que ele vai encontrar. Quando ele começa lendo as primeiras frases, ele vai confirmando a hipótese que ele já tinha construído sobre o texto, confirma totalmente, parcialmente, ou mesmo ele refuta aquela hipótese. E aí ele constrói a partir daí uma informação. Nesse momento ele já tem uma visão mais profunda do texto. Aí ele vai construir uma outra hipótese mais profunda, continua lendo, fazendo previsões, confirmando, refutando hipótese e aumentando o nível de profundidade de entendimento. Isso é um processo que às vezes se dá por frases, por parágrafos, até o final do texto. Quando esse leitor termina o texto, ele já passou por várias dessas etapas, então ele decodificou as informações que ali estão. Não sei se está ficando claro, porque Sim, eu estou falando de um processo mais complexo, mas eu acho que está sendo possível, né? Bom, qual que seria uma estratégia interessante para que um estudante domine essas habilidades? Eu sugiro para essa mãe, pegue algum texto, ou alguns textos do livro mesmo que ele usa na escola, coloque esse texto fora do livro, né? Faça um escaneamento, pegue esses parágrafos desse texto e coloquem fora de ordem. Peça seu filho para ler e para tentar descobrir qual seria essa ordem coerente para esses parágrafos, para que o texto volte a ter sentido. Na medida que ele começar a fazer esse exercício, ele vai estar automaticamente tendo que pensar, fazer hipóteses, por que esse parágrafo vem agora? Por que o outro vai vir depois? O que o parágrafo anterior me disse para justificar que o parágrafo seguinte tem que ser esse? Então ele vai começar a construir um raciocínio lógico. Esse raciocínio vai permitir que ele tenha uma visão mais global do texto. No final, ele vai acabar tendo essa visão mais ampla. Se você começar a fazer isso com parágrafos e ele tiver dificuldade, você pode pegar um parágrafo e dividir as frases desse parágrafo, colocar fora da ordem e deixar que ele tente. Você deve auxiliá-lo, não fazendo por ele, mas você pode fazer algumas perguntas que vão induzi-lo a pensar qual que é o caminho certo para essa construção. Esse é um tipo de estratégia que funciona muito, tem te dado muito resultado. Eu tenho feito alguns cursos sobre leitura com alguns estudantes, e essa é a estratégia talvez que mais tenha dado resultado. Você pode tentar utilizar essa estratégia. E acho que nos outros programas, Angélica, esse é um problema grande no Brasil hoje, né? 90% dos nossos estudantes não leem muito bem. Nós voltamos com outras informações, outras sugestões, para que as pessoas possam se apoderar dessas ferramentas para qualificar um pouco esse nível de interpretação. Adorei essa ideia. Eu estava até pensando nisso agora, que eu acho que a prática é muito legal. Dá algumas dicas para a gente, para nós pais, né, do que a gente fazer em casa, como é que a gente pode ajudar nossos filhos. Sim. E eu acho que eu vou usar até essa técnica lá em casa também. Meus filhos não têm dificuldade não, mas eu estou sentindo uma certa preguicinha de pensar, Sim, sabe? sim.
Eu acho que assim, existem muitos estudos, né, da psicolinguística, estudos acadêmicos, mostrando como é que funciona o processo mesmo intelectual, de conhecimento, de construção do conhecimento. Entretanto, essa ponte entre esses estudos e como a gente pode adaptar, colocar no dia a dia, ela ainda é uma lacuna muito grande. É o que a gente tem tentado fazer muitas vezes em jornais, em alguns livros didáticos, é mostrar como colocar essas pesquisas, né, de alto padrão, colocando ela a serviço do dia a dia, de pais, de estudantes, até de professores, para que a educação melhore e se qualifique, né? Muito bem, está aí, então respondido. Bom, vamos para as próximas, né? Porque a gente também não pode ficar alongando.